Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 22 de fevereiro, e nós estamos vivendo essa primeira semana do tempo da Quaresma. E hoje a igreja celebra a festa da Cátedra de São Pedro. Jesus afirma: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Conforme Mateus, no capítulo 16, o versículo 18. Na Basílica de São Pedro, no Vaticano, em Roma, encontra uma inscrição datada do ano 370, portanto, há mais de 1650 anos, que diz respeito à cadeira do apóstolo Pedro. Hoje, desta cadeira, restam apenas algumas relíquias da madeira, conservadas em homenagem e honra do primeiro Papa. Cátedra ou catedral é o símbolo do magistério ou da autoridade do Papa ou de um bispo, ou seja, de onde eles se sentam e pregam a palavra de Deus. A festa da Cátedra de Pedro quer recordar justamente o magistério ou a autoridade do Papa. E nós vamos meditar justamente no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 16, os versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Pois bem, irmãos e irmãs, São Pedro foi escolhido por Cristo como a rocha para edificar a sua igreja. Desde aquele dia de Pentecostes, quando os apóstolos e Maria, a mãe de Jesus, estavam reunidos, a igreja continua a sua missão que Cristo lhes confiou. Unidos a ela, somos também continuadores da mesma missão de Jesus Cristo. Nossa maior felicidade é quando Deus se revela a nós num gesto de amor e de confiança, quanto surpreso deve ter ficado o apóstolo Pedro ao receber essa nobre missão. Felizes de nós quando podemos conhecer a Jesus, o Filho de Deus, não só teoricamente, mas
como um amigo que, de fato, Jesus é. Após a longa missão em território galileu, Jesus se preocupa com aqueles que o seguem com a expectativa de um Messias poderoso e rico, como assim eles esperavam. A identidade de Jesus, porém, é outra bem distinta, ou seja, quer escutar a opinião dos companheiros mais próximos. O apóstolo Pedro confirma as confusões que o povo tinha a respeito na época, que não identificava Jesus realmente como o Filho de Deus, mas como uma personagem do Antigo Testamento. Eles não perceberam a novidade do projeto de Jesus na perspectiva do Novo Testamento. A pergunta final é para Pedro e para todos os discípulos, os de ontem e os de hoje. Quem é Jesus para Pedro e para cada um de nós, na realidade, até os nossos dias? Na resposta afirmativa de que Jesus é o Messias, tanto de Pedro como a nossa, seremos todos chamados bem-aventurados, que é o título por excelência para os filhos e filhas de Deus. No entanto, custa-nos ainda, irmãos e irmãs, hoje, entender que o messianismo de Jesus não está no poder temporário da força, mas na fraqueza da cruz. Demos graças a Deus, portanto, pela Igreja, nossa mãe e mestra, que sempre nos traz uma palavra de esperança, e podemos nos perguntar: quem é Jesus para cada um de nós? Pois bem, irmãos e irmãs, no tempo da Quaresma, os evangelhos vão nos colocando sempre nessa perspectiva da importância de reviver a nossa fé. E a fé só pode se tornar realidade através da nossa oração, através do nosso espírito de amor a Deus e ao próximo. Portanto, vamos pedir a Deus essa graça e nos unindo também em oração pelos nossos irmãos os enfermos, pelos profissionais da saúde que se dedicam a cuidar de nossos irmãos os enfermos, pelos profissionais da saúde e também por aquelas pessoas que nos pedem orações. E lembremos sempre de que nós somos desejosos da paz. A paz é fruto dessa fé, dessa nossa oração a Deus. Que a paz reine de fato nesse mundo onde prolifera tanta violência, tantas guerras, tanta maldade, muitas vezes até entre nós, dentro de nossas famílias. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.